tudo bem? Meu nome é Gesiane, eu sou casada com o Silvio e nós temos juntos 4 filhos, Ana Esté, Raquel, o Joshua e o Davi. Ao longo desse tempo, Deus nos deu o privilégio de construirmos um ministério juntos, chamado Rema Shekinah, que significa revelação da glória, da presença do Senhor. E nesse tempo, nós tivemos oportunidade de estar levando cada aluno, inclusive nós mesmos, a nos conhecer cada vez mais. Porque Rema Shekinah, como eu disse, significa revelação da presença, né? E a glória do Senhor habita no nosso espírito. Nós somos um espírito com Deus. Nós temos uma alma e habitamos no corpo. E aí que pega. Porque a alma é intelecto, é sentimento, é emoção, é pensamento. E lá na alma ficam armazenados os nossos traumas, medos. E nós hoje vamos falar libertando-se de si mesmo. Mas libertando-se de quê? Eu preciso me conhecer, né? Saber quais são os meus medos. E lá na alma ficam armazenados esses medos, aonde os traumas que foram ao longo do tempo desenvolvidos, eles vão se revelando. Cada vez que a gente passa por situação difícil, por momentos complexos, situações adversas, esses medos aparecem. Então, o nosso maior desafio é conhecer nós mesmos, é nos libertar de nós mesmos. Nosso maior desafio. E eu quero te convidar, ao longo desse tempo aqui que vamos estar juntos, a refletirmos sobre o que está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, que diz assim, a partir do versículo 14: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A palavra do Senhor nos revela aqui no livro de Romanos que quem testifica ao nosso espírito que não somos mais escravos do medo, que somos filhos de Deus, é o Espírito Santo. Ele revela ao nosso espírito, ao homem interior. Mas isso muitas pessoas não conseguem comunicar no seu exterior. Porque no meio aí habita a alma, né? E lá dentro da alma, onde nós adquirimos desde a nossa primeira infância, desde a nossa idade intrauterina, traumas chamadas rejeições, né? Rejeições maternas, rejeições paternas, e que marcaram a nossa mente, a nossa memória. Porque nós somos o que nós recebemos até 7 anos de idade, onde ali foi construído 75% do nosso cérebro. E ali na fase intrauterina, até durante a gravidez, foi construído os 25% do cérebro. Quantas mães não planejaram a sua gravidez? Quantas mães sofreram rejeições, brigas, traumas, violências domésticas durante a gravidez? Quantas vidas foram tentadas ser abortadas, mas venceram e hoje estão aí? Mas isso fica tudo marcado no nosso inconsciente, nesse registro lá automático da memória. E isso fica ali armazenado. E quando a gente vem ao mundo, parto também, aquele parto difícil, isso marca a criança. Porque a Bíblia diz no livro de 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 7, que Deus é amor.
E quem ama permanece em Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em ter enviado seu Filho, Jesus Cristo. Em Jesus se manifestou esse amor do nosso Pai, Abba, Pai. E aí, através de Jesus, que nós vamos conhecer esse amor. É através de Jesus que nós vamos receber essa revelação de quem nós somos. E com isso, muitas crianças nessa fase, né, que a gente diz na primeira infância, aonde Deus trouxe o pai e a mãe para comunicar com a família a despeito do seu amor, a despeito do seu amor ágape, né? O pai representa Deus, a mãe, o Espírito Santo, aquela que aconselha, que comunica o amor, aquela que alimenta, aquela que dá o remédio, né? E o pai é a autoridade. O pai vai manifestar, né, essa presença de Deus para os filhos, trazendo essa responsabilidade de proteger. Porque lá no livro de Gênesis, Deus deu essa autoridade para o homem de governar, não é isso? Então nós precisamos entender que as famílias, todos nós viemos, somos frutos de família disfuncional, aonde muitas vezes a mãe era autoritária, aonde muitas vezes ou o pai era omisso, não é? Ou autoritário demais. E isso dificulta essa comunicação desse amor ágape. Por isso, todos nós dependemos do Espírito Santo. Todos nós dependemos do Senhor para sermos curados. Eu costumo dizer que cura interior é santificação da alma. É esse encontro da nossa alma com o nosso espírito. E ali nós vamos receber essa revelação do Espírito Santo que nos ama, que não nos abandona. E é isso que vai gerar cura em nós. Ou seja, a alma precisa ser curada, restaurada, transformada, dia após dia após dia. Porque muitas pessoas viveram numa infância, ou numa adolescência, ou num período de juventude, com traumas, com situações ruins, com situações difíceis, que podem até sangrar. E uma das principais feridas que adquirimos desde a nossa fase intrauterina é chamada rejeição. Então, primeira coisa que eu preciso libertar de mim mesmo, de rejeição. O que é rejeição? Rejeição é uma ferida tão profunda, né, na nossa alma. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, diz que ele foi o mais rejeitado de todos os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. No seu rosto não havia nenhuma beleza, nem formosura, para que fôssemos por ele atraídos. E veio como um renovo de uma terra seca. Então Jesus se revelou ali na cruz. Jesus ali na cruz mostrou para mim e para você que é possível sermos libertos da rejeição. Porque ele levou sobre ele a nossa dor. Ele levou sobre ele essa rejeição, essa ferida que produz uma anomalia na personalidade. É lá que é a raiz de 90% das doenças psicossomáticas. A ciência explica isso, né? Que 90% das doenças são de origem psicossomática. O que é psique? Alma e soma, corpo. Então, a alma doente, o corpo fala. Porque eu preciso ser liberta de mim mesma. Eu preciso conhecer, trazer luz lá na raiz. Aí eu vou ser curada. Quando eu tratar aquilo que me fez mal. Então, a primeira coisa que eu preciso ser liberta é da rejeição. E a rejeição, ela nasceu no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, antes do pecado, ele era governado pelo seu espírito, não é? Mas depois do pecado, a alma, ela começou a governar o homem.
Gênesis 3:8 diz: eu ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. Por que o homem se escondeu de Deus? Ali nasceu a fortaleza de rejeição. Porque quando ele pecou, ele teve dificuldade com a verdade, com a luz que confronta, não é? E por isso todos nós temos problemas com medo. O medo é o nosso maior inimigo. E todos temos problema com medo. Porque a nossa primeira tendência, quando a luz entra e nos confronta, é trazer alguém culpado. Ah, culpado pela rejeição que eu vivi na minha infância. A culpa é da minha mãe. A culpa é do pai que não amou minha mãe. Né? Adão falou, a culpa é da esposa. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. E Eva falou, a culpa é da serpente. Então nós temos necessidade de justificar o nosso erro, justificar as nossas dores, justificar as nossas rejeições, justificar os nossos medos. Mas a forma de sermos libertos é enfrentá-los e trazer luz. A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. Luz é isso, é conhecimento. Onde a luz entra, as trevas têm que sair. Então, quando Deus começa a revelar o nosso coração, quais são as origens dos medos, aonde essas fortalezas de rejeições nasceram, sabe o que vai acontecer? Eu vou voltar lá no meu jardim interior. Eu vou voltar a ter intimidade com meu Pai. E a voz dele vai revelar para mim: você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do medo que te puxou para baixo. Você não é mais escravo da rejeição que te impediu de viver aquilo que o Abba tem para você. Porque hoje, quando eu começo a ouvir a voz do Senhor, a Bíblia diz que é o Abba Pai, ele revela ao meu espírito que eu sou filha. Aí a minha identidade vai ser restaurada. Eu vou sair do lugar de orfandade, porque a rejeição, ela gera esse sentimento, ela traz esse sintoma. Ninguém me ama. Deus me abandonou. Isaías 49 diz, mesmo que uma mãe abortasse, esquecesse, né, rejeitasse o seu filho, eu jamais esquecerei o meu povo, porque ele está gravado na palma das minhas mãos. Então essa voz, ela começa a ecoar de forma lúcida, porque aí, onde estavam as janelas dos meus pensamentos traumáticas, né, que a gente chama janela killer, a memória ela fica relendo esses traumas, e por isso que a gente às vezes age com ira, com violência, com ódio. A raiz da amargura, ela gera ódio. E a raiz da amargura nada mais é do que traumas. A raiz de amargura nada mais é do que marcas produzidas por feridas. E esse passado, quando ele não é resolvido, ele vai vai pesar sobre mim, gerar dor nos ombros, dor na coluna, dor de angústia, dor no estômago, dor de cabeça, não é? Vai gerar insônia, depressão, quantos problemas que são gerados por causa da ansiedade. E a gente tem problema com a ansiedade, sim. A gente tem problema com medo, sim. Senão a Bíblia não dizia para nós, né? Quando Jesus nos adverte em Mateus, no capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está nos advertindo que nós teremos sim ansiedade, mas basta cada dia o seu mal. Ele ainda fala, aquele que tiver fé como um grão de mostarda. Então, quando eu não sou liberta de mim mesma, isso vai gerar um sintoma terrível, chamado incredulidade. A incredulidade ela é gerada pelo medo. Medo de que não vai dar certo, medo de amar, medo de ser amado, medo de dar amor, medo de receber amor. É terrível, porque essa insegurança na nossa alma, ela gera uma incapacidade tal que a autoestima vai lá para baixo. Quantas pessoas, né, paradas, aprisionadas nesse lugar,
Quantas pessoas têm negligenciado dons, vocações, pessoas cheias de potencial, mas estão paralisadas, não conseguem andar, não conseguem prosseguir para o alvo que é Cristo, por causa desse problema, desse sintoma terrível. E nós vamos precisar caminhar. Nós vamos, porque fortalezas da mente somos nós que temos que derrubar. Então, para eu tentar avançar e ouvir essa voz que revela para mim que eu não sou mais escravo do trauma, que eu não sou mais escravo do medo, que eu não sou mais escravo da autoestima baixa, que eu não sou mais escrava do complexo de inferioridade que foi gerado pelo abandono, que foi gerado pela rejeição, que foi gerado por situações familiares disfuncional, o pai perfeccionista, a mãe perfeccionista traz insegurança, porque cria um padrão tão alto que a pessoa não consegue atingir. E ali vai gerar frustração, não é? Então esse pai, ele vai passar isso para esse filho. Filhos ansiosos são filhos de pais perfeccionistas. E o perfeccionismo é o outro lado da vara, da inferioridade. Toda pessoa que tem problema com complexos de inferioridade, ela é perfeccionista. Ela tem um padrão alto, inatingível, e isso gera soberba. Eu preciso derrubar tantas coisas para eu ser liberta de mim mesmo. Eu preciso trazer luz em tantos lugares ocultos da minha alma. Quantos de nós não conhecemos nem a infância? Quantos foram abandonados, não é? Quantos não tiveram infância? Quantos foram molestados na infância? Quantos tiveram situações tão difíceis? Mas Deus é o nosso Pai. E como Ele é amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Então eu preciso caminhar através de Jesus para chegar ao Pai. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 1 diz: não turbe o vosso coração. A turbulência, essa oscilação da nossa fé. Crede em Deus, crede também em mim. Para eu crer em Deus, eu tenho que saber quem é Jesus. Jesus falou isso para os discípulos, para eles não ficarem com o coração turbulento, angustiados, ao sentirem a falta dele. Aí o Filipe falou para ele: mostra-nos o Pai, isto nos basta. Então Jesus mostrou para Filipe. Ele falou assim: olha para mim, aquele que me vê o meu Pai. E Tomé disse para ele, Tomé também fez uma pergunta. Está lá no livro de João, capítulo 14, não é? Mostra-nos o caminho, Jesus. E Jesus falou assim: há quanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele nos mostrou a receita de ouvirmos a voz que vai nos libertar. Ele nos deu a receita. E a receita é essa. É eu andar no caminho. O caminho é uma analogia do tabernáculo. É uma analogia do tabernáculo que mostra ali o pátio, né, o lugar exterior, que é o caminho, não é? Então é o meu corpo, eu sou santuário do Espírito Santo. E a alma é onde? É entre o lugar santo e o santo dos santos. E ali a Bíblia diz que havia um candelabro. Olha que interessante, né? Ali eram oferecidos os sacrifícios à luz do candelabro, onde era comido, né, os pães asmos. Querido, eu quero que você entenda. Para minha alma viver a verdade revelada da minha identidade de filho de Deus,
Eu preciso viver, Romanos 12. Não vos conformeis, mas transformais com a renovação da vossa mente. Alma é mente. Então a minha alma tem que ser renovada. A minha alma, eu preciso dizer para mim mesmo, não sou mais escravo do passado, não sou escravo das minhas emoções, as minhas emoções não vão mais me governar, não vai ser mais a minha mente, o medo não vai mais me escravizar. Eu tenho que transformar minha alma todos os dias. Como? A Bíblia diz lá no livro de Êxodo que havia uma bacia de bronze, onde eles se lavavam, não é? E ali eu quero te dizer, você que está me ouvindo, que tem a alma cansada, que já fez de tudo, não deu certo, que já tentou, que anda no caminho, conhece Jesus, vive a verdade, mas não passou ainda para o Santo dos Santos, é onde está a vida, que é o Espírito. Para eu viver uma vida no meu espírito, a vida de paz, eu preciso viver uma vida de renúncia. É lá no meu espírito que ele vai revelar a verdade. Que verdade é essa? Que a vontade, olha o que fala em Romanos, não vos conformeis. Então não se conforme de viver o passado. Seja liberto hoje. Seja livre do passado, de traumas, de medo. Seja livre de rejeições, seja livre de complexo de inferioridade, seja livre da orfandade, seja livre da insegurança. Fala, Senhor, eu não conformo, eu caminho e fico andando igual uma barata tonta. Eu vou avançar. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filha de Deus. A saber que o Espírito Santo me revela. E é essa verdade revelada no meu espírito que precisa ser exteriorizada aqui, com o meu olhar, que precisa ser exteriorizada no meu falar, que precisa ser exteriorizada na minha atitude de paz, de longanimidade, de ter paz com todos, na minha capacidade de perdoar. Ei, ninguém consegue perdoar ninguém, é pelo Espírito. Então a vida revelada no meu espírito que vai me ajudar. Vocês estão entendendo? É o Espírito Santo que vai me capacitar. É o Espírito Santo que vai me levar a entender que essa revelação do meu espírito, que olha que louco, não é? Mas é dentro do meu espírito que ele habita. Então a minha alma vai ser curada. A minha alma vai ser transformada. A minha alma vai ser renovada. E eu vou viver a vontade que é boa, perfeita e que é agradável e não traz pesar. Porque a alma fica cansada quando ela não sai do lugar. A alma fica estressada quando ela vive aprisionada em si mesma, em medos no passado, em inseguranças, em rejeições. A alma fica aprisionada quando ela não sai dos complexos de inferioridade. Então, andar no caminho, eu receber a revelação das verdades que eu preciso romper, que eu preciso mudar. E nisso vai implicar uma atitude chamada humildade. Humildade é depender de Deus. Falar, Deus, não é como eu quero. A minha alma resiste. A minha alma não quer perdoar. A minha alma quer ficar numa posição de conforto. A minha alma quer levar fulano e cicrano na justiça. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Renúncia. Então eu preciso ensinar minha alma a renunciar. Renunciar a mim mesmo. Renunciar meus desejos, vontades. Renunciar aos meus anseios e muitas vezes os meus sonhos. Eu preciso renunciar aos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Deus, ele não revela o processo. Porque senão a gente vai desistir. Né? O processo é doloroso, o processo é difícil, a transformação ela gera dor. Para ver a metamorfose eu preciso entrar no casulo, lá no casulo, não é? É onde antes da borboleta sair voando, ela produz a seda. Será que você já produziu em meio à dor? Será que você já adorou em meio a desertos?
Libertando-se de si mesmo implica, dentro do casulo, eu declarar que eu tenho um pai, que ele me ama, que ele não desistiu de mim e que essa dor, esse processo vai passar. E aí, produzir seda, é isso. Eu perdoar quem me feriu. Perdoar quem muitas vezes me empurrou pro buraco. É eu perder a minha razão e perdoar aquele que me abandonou, que rejeitou. É isso que é produzir seda no casulo. Eu vou conseguir gerar em meio a desertos. Sabe o que vai acontecer? Eu vou amadurecer. Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, diz que a tribulação, que significa pressão, ela gera experiência. Experiência é metal polido, né? E a experiência traz perseverança. Queridos, é muito lindo. Lê aí, abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, ele traz para mim e para você. Isso me lembra Jó. Lá no capítulo 7, no versículo 14, que ele diz: mesmo uma árvore que foi cortada e jogada, a esperança, ao cheiro das águas brotará. A esperança para você, a esperança para mim, ao cheiro das águas vai brotar, ao cheiro das águas vai produzir fruto. É nesse lugar que eu preciso muitas vezes voltar. É nesse lugar onde pontes foram quebradas, onde raízes foram cortadas. Então, como nós dizemos aqui, o livro de Jó, ele nos ensina a receber essa revelação no nosso espírito. E quando de fato a minha alma encontrar com o meu espírito e essa revelação for real, eu vou dizer: ah, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço porque eu te vejo. Jó 42, né? Quando ele fala isso para Deus. E eu quero que você entenda que todos os propósitos de Deus vão ser cumpridos na nossa vida. Busque se libertar de você mesmo, busque enfrentar as suas rejeições, conhecer as suas dores, busque conhecer os seus traumas. Se você precisar de ajuda, pode nos procurar, o curso Rema Shekinah, através aí do pastor Alex, que nos convidou para gravar esse seminário. Você pode adquirir o nosso contato e fale conosco, nós estamos aqui para te ajudar. Vale a pena sair do casulo, vale a pena sair desse lugar de aprisionamento. Seja livre de você mesmo, seja livre dos seus traumas, seja livre dos seus medos e busque hoje viver a vontade do Pai. Em meio à dificuldade, em meio à dor, ela continua sendo boa, ela continua sendo perfeita, ela continua sendo agradável. Não traz dor, não traz dor no nosso espírito. A alma pode estar cansada, a alma pode estar abatida, mas essa verdade revelada de que eu sou filho de Deus, ela vai produzir eternidade de vida. Busque viver aquilo que é eterno. Busque atrair a eternidade para a sua vida. E viva tudo que o Pai, que o Abba Pai tem para você. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre. E nós vamos orar agora. Pai, nós queremos abençoar cada vida que nos acompanhou nesse vídeo, declarando que cadeias sejam quebradas, que pessoas saiam desse lugar de medo, da escuridão da alma, que pessoas sejam livres de traumas, de ansiedade, de anseios e que sejam hoje, para a glória do Senhor, despertadas para viver um novo tempo, um tempo de vida eterna e vida abundante, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.